E ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: Acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto, tudo o que em treva dissestes, à luz será ouvido, e o que falastes ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será pregado. Então era para ser cautelado o fermento desses fariseus, desses falsos profetas. E como ia ser cautelado esse fermento dos falsos profetas? Era lendo a palavra. E assim você lendo a palavra, receberia a luz em trevas, no estado em qual você está. E assim quando eles viessem falar coisas das trevas, a luz resplandecia, porque você leu a palavra e ia expor a verdade. Não, a palavra de Deus diz assim, não está dizendo como você está dizendo. E assim eles eram derrubados, mas para fazer isso você tinha que pelo menos ler a Bíblia e se alimentar dela. Mas como eles ensinaram que só eles tinham a chave da ciência, eles eram os tal, acabou que vocês foram enganados por eles. E assim acabou que vocês ficaram na tribulação. E porque você confiou a sua salvação a eles. Quem morreu por você foi quem? Foi esses falsos profetas? Não, foi Yahushua. Então por que você confiou a sua salvação a eles? Foi muita insensatez da sua parte fazer isso. Então dessa vez não faça da mesma maneira. Agora entenda o que é para fazer. É para você dar a vida. Se você não der a vida, você vai se deparar com o dia de Yahushua. E aí você vai ser condenado ao lago de fogo. Mas esses falsos profetas, eles vão continuar dizendo que é para fugir. Não é para fugir. Quem fugir vai ser condenado ao lago de fogo. Digo-vos, amigos meus, não temeis os que matam o corpo e depois não têm mais o que fazer. Eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Então não é para você temer o que eles podem fazer com você. Porque depois que você morrer, sem negar o nome de Yahushua, eles não podem fazer mais nada. E assim que você morrer, sem negar o nome de Yahushua, você será salvo. Agora, se você temer eles, ficar fugindo e negar o nome de Yahushua, Deus pega a sua alma e vai lançar no lago de fogo, que é muito pior do que eles podem fazer com você. Então não tenha medo. Tenha medo de Deus. Ele pode fazer uma coisa muito pior, o qual é jogar a sua alma no inferno, pois você não estará apto para entrar no reino dele, pois continuou sujo. Ele te deu a chance de se limpar, a qual era pelo sacrifício de Yahushua, e outra maneira que ele deu, como uma forma de escape, a última chance, era de você dar a vida, mas se desperdiçar essa chance, é lago de fogo. Não se vendem 5 passarinhos por 2 ceitis, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temeis, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Então é para vocês confessarem o Filho de Deus diante dos homens, diante dos seus torturadores, que você não vai negar o nome de Yahushua. Mas é claro que não é para vocês ficar conversando, respondendo eles. Apenas fiquem meditando na palavra de Deus, que vocês não vão negar, que vocês vão se manter firme, porque você traz consigo as palavras de Deus e as suas promessas. E o entendimento de entregar a vida, de não negar o nome de Yahushua, estará cravado em seus corações. E assim que você morrer, você conseguirá ser salvo. E lembre-se, quando chegar a hora que eles colocar o óculos de realidade virtual e vocês entrarem naquele jogo, vocês devem estar com a percepção de que estavam sendo torturados e agora está num lugar totalmente diferente. Então, quando chegar essa hora, você tem que lembrar, não, isso daqui não é real, isso daqui é um jogo. E quando chegar esse momento é para vocês ficar parado, não é para vocês jogar o jogo, não é para interagir com o jogo. Por mais atrativo, por mais bonito que seja, não interajam com o jogo. Porque se vocês interagir com o jogo, vocês estarão vivendo a sua vida. E assim vocês não estarão perdendo a sua vida por amor a ele. E assim acabarão negando o nome de Yahushua
se caso vocês viverem as suas vidas no jogo, ou jogarem algum jogo que eles oferecerem a vocês. E lá, o anticristo também vai estar nesse jogo aí. Ele vai ficar te oferecendo o mundo, vai oferecer muitas coisas nesse jogo. Não caia no papo dele. Apenas se escondam e espere o seu corpo terreno morrer, e assim vocês serão salvos. E lembrando mais uma vez, o nome do filho é Yahushua, não é Jesus. Se alguém aí não quer aceitar o nome Yahushua e está com o nome de Jesus, por orgulho, pode dar a vida e ainda que não negue. Se morrer, vai ser condenado, mesmo que não negou o Salvador. Mas negou o nome, então vai ser condenado também. É Yahushua o nome do filho. Quem não trazer o nome Yahushua, o entendimento de dar a vida e as promessas, não vai ser salvo. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. E a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. E quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestades, não estejais solícitos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo que vos convinha falar. Embora o Espírito Santo não esteja mais aí, por causa que ele já subiu com a igreja, ele já deixou tudo aqui o que convém falar. Então apoie-se em tudo que está sendo dito aqui pelo Espírito Santo, para que assim vocês possam alcançar a salvação e aqui vocês também obterão o entendimento do que devem fazer. E se assim vocês agirem, assim encontrarão a salvação. E disse-lhe um da multidão: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não se consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos dias. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado e para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Então foi assim para com todas as pessoas que ficaram para a tribulação. Foram ricos para o mundo, mas para com Deus foram pobres. Convinha mais ser ricos para com Deus, sendo obediente em obras, não só de palavras, mas sendo obediente em obras, em tudo que Deus pedia, guardando a sua palavra e obedecendo em tudo, purificando as suas almas, purificando o interior. E agora, como não foram obedientes à palavra do Pai, agora para se purificar é só dando a vida. E disse aos seus discípulos: Portanto, vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm depósito em celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo ansioso, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. Contudo, digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se assim Deus veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé? Não pergunteis, pois, que haveis de comer, ou que haveis de beber, e não andeis inquietas, porque as gentes do mundo buscam todas estas coisas,
mas vosso Pai sabe que precisa delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então o Pai Celestial sabia de tudo o que vocês precisavam em relação a ter uma vida aqui nesse mundo. Não tinha necessidade de vocês ficarem correndo atrás das provisões deste mundo. Era para vocês passarem as suas vidas correndo atrás da salvação, porque era para vocês terem a consciência de que um dia vocês iam morrer, ou um dia ia acontecer o arrebatamento. Então por que eu estou perdendo tempo correndo atrás das provisões dessa vida? Ainda que eu fique rico, eu vou levar essa riqueza para outra vida? Não. A única coisa que a gente leva para outra vida são as nossas obras, seja ela para condenação, seja ela para salvação. Então, como Satanás colocou essa ilusão nas pessoas de que elas vão viver para sempre, assim elas acabavam não correndo atrás da salvação, não correndo atrás de Deus. E agora o arrebatamento aconteceu e não tem mais como Satanás enganar ninguém. Porém, os que ficaram agora têm que dar a vida para conseguir a salvação e não serem condenados ao lago de fogo. Não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmola. Fazei para vós bolsas que não se envelhecem, tesouros nos céus que nunca acabem, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Então, onde estiver o coração, aí vai estar a sua recompensa. E como você ficou, já pode-se ver aonde estava o seu coração, neste mundo. Mas assim que você der a sua vida, será uma eternidade de descanso. E Deus vai apagar das nossas mentes tudo o que era ruim em relação a esse mundo aqui. Então nós não vamos se lembrar de nada. Então entenda que assim que você der a sua vida, você vai se esquecer de todo esse sofrimento. E vai ter uma eternidade de paz num mundo maravilhoso. Vocês não têm ideia. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas vossas candeias, e sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possa abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se vestirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, ou se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Então, essa primeira e quarta vigília aqui é quando a pessoa está lendo a palavra de Deus. Se ela estiver bem atenta na hora que ela estiver se alimentando, o Pai vem e dá um entendimento para ela. E assim, com esse entendimento, ela pratica e se livra de alguma prática errada que ela tem. E assim, ela vai conseguir vigiar mais e mais e mais. E assim ela vai estar sempre vigiando, que quer dizer o quê? Que aquele que está sempre vigiando e orando não entra em tentação, logo não cai, não tropeça. E assim, quando acontecer o arrebatamento, estará pronto para subir, porque não vai ser encontrado em pecado, em alguma obra má. E aí estará no reino do Pai, comendo, como diz aqui a palavra, na mesa, no grande banquete. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria, e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai-vos também apercebidos, porque virá o Filho do Homem à hora que não imaginais. E disse-lhe Pedro: Senhor, dize estas parábolas a nós, ou também a todos? E disse-lhe o Senhor: Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração: O meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, a comer e a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo e no dia em que o não espera, e numa hora que ele não sabe. Então separá-lo-á, ele dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu senhor
mas não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Então o senhor voltou, mas aquele servo não foi achado da forma que ele queria. Por isso que será castigado com muitos açoites, pois eles vão pegar vocês, eles vão te torturar para tentar fazer vocês negarem o nome de Yahushua. Por isso esses muitos açoites. E veja que se o arrebatamento não tivesse acontecido, vocês estariam com a mesma vida ainda, na mesma vida de pecado, não estariam sendo obedientes à palavra de Deus. Mas agora que o arrebatamento aconteceu, agora vocês estão aí querendo obedecer, estão chorando, clamando por misericórdia. Mas agora é tarde, não adianta mais ficar clamando por misericórdia. Agora é hora de erguer a cabeça, colocar a cabeça num lugar e entender o que tem que fazer. Se encher das promessas, receber o entendimento de dar a vida e se aprontar para a hora do sacrifício, a qual é o momento que vocês vão se entregar e morrer por amor de Yahushua HaMashiach sem negar o nome dele. E é claro, quando chegar a hora do jogo também, o da realidade virtual, não jogar o jogo, esperar o seu corpo terreno morrer. E outra coisa também que é importante falar, nem todas as crianças vão subir. Muitas crianças vão ficar na tribulação. Deus não considera criança depois que abre o entendimento. Depois que abre o entendimento, ali é uma alma que também precisa ser salva. Então ela também precisa receber entendimento. Precisa também aprender o caminho. E se porventura alguma criança ficar para a tribulação que é da sua família, traga ela para ouvir também o canal Azeite na Lâmpada e o Espírito Santo ministra. E se ela não quiser ouvir, dê uma surra. Mas faça ela ouvir. Porque se ela não se encher das coisas que estão aqui, elas não vão conseguir passar na tribulação. Elas vão acabar negando o nome de Yahushua. E já foi mostrado aqui em visão que teve crianças que conseguiu sim passar pela tribulação, passar pela tortura e vencer. Porque elas foram instruídas a respeito do que deve fazer. Os pais instruíram ela usando o canal Azeite na Lâmpada e o Espírito Santo ministra. E teve crianças que não conseguiu porque não estavam bem instruídas a respeito do que deve fazer. Então cuidem dos seus filhos também, porque muitas crianças vão ficar sim, infelizmente, porque não foram ensinadas corretamente o caminho da verdade, pois foram negligentes os pais dessas crianças. E por culpa dos pais as crianças acabaram ficando. Em alguns momentos eles vão deixar uma forma das pessoas poderem escapar antes da tortura e até mesmo durante a tortura, fazendo com que essa seja uma armadilha, porque quem escapar ou quem fugir antes da tortura e depois da tortura está negando também o nome de Yahushua. Quando o Messias foi levado para ser torturado, ele não fugiu, ele sabia tudo que ele ia passar. E ele foi. E Deus deu forças para ele. Assim como a palavra de Deus também vão dar forças para vocês conseguirem. Porque Deus só vai aceitar o sacrifício que for igual ao do filho dele. Porque ele morreu assim por todos nós. E agora você que não foi fiel a ele, vai ter que morrer da mesma forma que ele morreu por você. Mas o que a não soube fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites serás castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Então aqueles crentes rebeldes que tinham pouco entendimento e não obedecia, será castigado com poucos açoites, mas todavia vai ter que passar sim pela tortura e morrer por Yahushua. Mas aqueles que tinham muito, sabia muito o que tinha que fazer, vai ser castigado mais. Mas do mesmo jeito também vai ter que passar pela tortura e vencer para ser salvo. Vi lançar fogo na terra, e que mais quer se já está aceso? Importa, porém, que seja batizado com um certo batismo, e como me angustio até que venha a cumprir-se. Vim lançar fogo na terra, e que mais quero se já está aceso? A palavra de Deus é fogo consumidor, e aqueles que têm a palavra de Deus estão passando pelo fogo, passando pela prova. E muitas dessas provas são os próprios familiares, amigos, os quais são pessoas carnais e ficam tentando matar aqueles que já estão no Espírito. E aqueles que têm amor à palavra de Deus passa por cima da família, de amigos, de bens materiais, passa por cima de tudo, porque para essa pessoa o que importa é ser salvo, independente se está alegrando algum familiar ou não. E se aquele familiar for esperto, ele vem também
para a guerra, para a batalha espiritual, para pisar em Satanás e vencer ele, porque a palavra de Deus causa divisão. E o inimigo da casa agora é os próprios familiares, porque em alguma casa tem alguém que servia a Deus e os familiares que eram usados por Satanás ficavam tentando impedir essas pessoas. Mas bem-aventurados são aquelas famílias que todos eram obedientes à palavra de Deus. E assim, um ajudava o outro mutuamente a alcançar o reino de Deus. E importa alcançar um certo batismo, que é qual? O batismo na morte do Filho de Deus, o qual a pessoa crucifica a sua carne com suas paixões e concupiscências. Porque a palavra de Deus diz que aqueles que estão no Mashiach, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quais são as coisas velhas que passaram? São os hábitos velhos, os hábitos da velha criatura. E aqueles que estão no Mashiach venceram sua carne com suas paixões e concupiscências. Foram sepultados juntamente com o Mashiach. E quando Deus, por sua glória, ressuscitou a Yahushua, ressuscitou também a todo aquele que crê na fé do Filho de Deus, o qual nos amou e se entregou a si mesmo por nós. E assim essa pessoa foi matando a sua natureza terrena e começando a tornar a vida eterna. E assim que ela matou a sua natureza terrena, matou a sua velha criatura, ela foi gerada da palavra, uma nova criatura, filho de Deus, obediente em tudo, que vive em espírito e em verdade. E aqueles que morreram, de uma vez morreram para o pecado. A morte não tem mais domínio sobre este. Então as pessoas que alcançaram a ressurreição, mataram a sua velha criatura, Satanás já não tinha domínio nenhum sobre elas. Essas pessoas conseguiam viver em espírito e em verdade, porque aqueles que andam em espírito não cumprem as concupiscências da carne, já não peca mais, pois é dirigido pela palavra de Deus e guiado pelo Espírito Santo. E é impossível que o Espírito Santo venha guiar uma pessoa para o erro. Então aqueles que estavam no espírito venceram o mundo, porque o que vence o mundo é a nossa fé. E a fé é dom de Deus, o qual vem pela palavra dele, quando você lia a palavra e buscava entendimento para salvação. Deus dava o entendimento e você andava nesse entendimento, e esse entendimento, o qual é a fé, vencia o mundo, vence o mundo. E agora na tribulação, importa que você seja batizado com um certo batismo, o qual é se entregar a si mesmo e morrer por Yahushua, independente do que eles façam com você. Você não vai negar o nome de Yahushua. É por isso que para você ser batizado, antes você vai se preparar, vai se encher do entendimento de dar a vida que contém aqui no canal Azeite na Lâmpada e no Espírito Santo Ministra. Você vai se encher da palavra de Deus e de suas promessas e vai adquirir o hábito de estar constantemente orando, porque antes da tortura você vai estar orando e na tortura você também vai estar orando, para que assim Satanás não venha roubar a sua mente e convencer você de negar o nome de Yahushua. Então, ande nessas palavras e você vai conseguir. Essa é a sua fé que vai fazer você vencer o mundo, vai fazer você vencer as torturas. E lembre-se, o nome do filho é Yahushua, não é Jesus. E quando você estiver no jogo de realidade virtual aumentada, o qual Satanás vai te oferecer uma vida perfeita, uma vida maravilhosa, você tem que entender que ali é tudo falso e aquilo ali também vai acabar. Então, quando chegar esse momento, não é para você jogar o jogo. Se tiver algum local para você se esconder nesse jogo, você vai se esconder e vai ficar lá orando até o seu corpo terreno morrer, a sua natureza terrena morrer, o qual é o seu corpo nesse período. E ali você vai estar orando, esperando, e quando o seu corpo morrer, sua alma vai sair do seu corpo e os anjos vão te pegar e vão te levar para a salvação. Fique orando até o fim. Fique orando, não se distraia com nada, não ouça nada que Satanás vier falar com você, tanto fora do esconderijo ou no local que você está parado. Não dê ouvidos a ninguém, fique somente orando, ouça apenas a sua oração, e assim você alcançará a vida eterna. Cuidais vós que vim trazer paz à terra? Não vos digo, mas dissensão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai será dividido contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a sua nora e a nora contra a sua sogra. Esse vai ser o caso de muitas casas, onde o povo vai estar dividido entre uns que quer dar a vida
e outros que não quer, achando que vai ter alguma vida aqui. Ninguém mais vai ter vida aqui depois do arrebatamento. É só caos e destruição. Não vai ter um governo da besta onde tudo é bom. Isso daí é mentira. Vai ser só caos e destruição e morte. Vai ter muitos assassinos na rua, muitos psicopatas, muitas pessoas endemoniadas. Então, quando as pessoas ficarem dessa maneira aí, é para vocês ir para suas casas e se esconder lá, para não suceder o caso de que eles peguem vocês e te matem. Então, entrem nas suas casas, fechem tudo e comecem a se alimentar do canal Azeite na Lâmpada. E não abra para ninguém, pois pode ser que venha algum endemoniado e faça algum caos na sua casa. E os demônios vão respeitar a sua casa, porque Deus vai guardar aqueles que estão se enchendo da palavra. E dizia também à multidão: quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis: lá vem chuva, e assim sucede. E quando assopra o sul, dizeis: haverá calma, e assim sucede. Hipócritas, se sabeis distinguir a face da terra e do céu, como não distinguireis este tempo? E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, vais com o teu adversário ao magistrado, procura livrar-te dele no caminho, para que não suceda que te conduza ao juiz, o juiz te entregue ao meirinho e o meirinho te encerre na prisão. Digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o derradeiro ceitil. Então, enquanto você estava do caminho, você não se consertou com o seu irmão, não se consertou com Yahushua. E agora você vai ter que pagar o derradeiro ceitil. Isso é, vai ter que dar a sua vida e morrer por ele, sem negar o nome.